Professora, durante a sua gestão, muitas foram as conquistas. Dentre todas, quais você destacaria e por quê? Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite aí da direção, dos professores Renê e do professor Alexandre, né, e cumprimentar pela iniciativa e desejar longa vida para a Faculdade de Educação, né, nesse comemoração dos 50 anos. Bom, acho que é muito difícil a gente decidir assim, né, uma grande conquista, mas acho que sem dúvida a que eu selecionaria seria a aprovação e a implementação das cotas étnico-raciais e para pessoas com deficiência no nosso programa de pós, né? Quando eu e Débora éramos ainda candidatas, nós apresentando a nossa proposta, essa era uma demanda que já estava presente no movimento estudantil, que a gente encampou durante a campanha e que assim que a gente assumiu, num movimento grande dos estudantes, né, que inclusive levou à ocupação do prédio, a gente conseguiu mediar esse momento de reivindicação estudantil e levar para as instâncias da faculdade que encamparam e que a gente aprovou. Então, acho que, sem dúvida, eu registraria como a maior conquista da nossa gestão. Não é uma conquista minha e de Débora, mas é uma conquista coletiva da faculdade e que eu me lembro com muita emoção e com muito orgulho a sessão da congregação que eu presidi, em que a gente aprovou a adoção das cotas. Né? Uma sessão que a sala da congregação estava cheia de pessoas, principalmente de estudantes indígenas. Então foi realmente um momento de grande orgulho para a faculdade, que eu tive a honra de estar na direção naquele momento. Dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação? Acho esse tema do conselho, né, é sempre algo difícil, mas se tem uma coisa que aprendi muito na direção é a importância da escuta, né? Uma escuta atenta à comunidade, a comunidade nos seus diferentes segmentos, né? Dos servidores técnicos administrativos, os docentes, os estudantes. Uma escuta da universidade, de perceber os movimentos que a universidade está vivendo, né? Quer dizer, os novos desafios estão sendo colocados para a universidade pública e de que forma a faculdade pode participar e contribuir. E uma escuta da sociedade, porque eu acho que a nossa gestão, que foi de 2016, maio de 2016 até maio de 2020, nós pegamos um período de grandes turbulências no nosso país, né? Então, acho que foi muito importante esse ouvido aberto, esse olhar atento para o que o Brasil estava vivendo naquele momento e a gente buscar colocar a faculdade na frente, né, na linha de frente, na defesa de princípios que são princípios históricos da faculdade, né? Como os princípios da democracia, da educação pública gratuita nos seus diferentes níveis, na educação básica, no ensino superior, né? E o desafio de fazer pesquisa, ciência, comprometida com os interesses da maioria da população. Então, acho que ouvir, estar atento a todos esses movimentos internos, externos, é algo que eu deixaria como aprendizado, né, como a minha experiência na direção. Qual o seu conselho para os próximos docentes que se tornarem diretores da Faculdade de Educação da Unicamp? Eu reafirmo isso, essa disposição de diálogo, de abertura para conhecer melhor a comunidade. É uma experiência muito rica essa da direção, porque a gente como professor, no cotidiano, a gente não tem muito a dimensão do tamanho e da complexidade da unidade, né? Então é nesse momento, quando você está num cargo como esse, em que aí você tem a visão de conjunto da faculdade, que você vai descobrindo a grandiosidade dessa instituição, né, não só em termos de estrutura física, né, de funcionários que ela agrega, mas também da presença na universidade, da presença dela no debate nacional sobre o tema da educação. Então, acho que é fundamental isso, que qualquer docente que se disponha a esse lugar tenha essa coragem, essa disposição de se abrir para o diálogo e para se fazer como um representante, né, dessa unidade que tem uma história de 50 anos, pelo menos, né, e que tem uma presença muito importante, tanto no interior da Unicamp como no cenário nacional. Professora, de todos os momentos na gestão, o que te dá mais saudade?
Outro dia até me encontrei, acho que com o Leandro nos corredores, ele me perguntou, não tem saudade da direção? Aí eu disse a ele, eu tenho saudade do convívio cotidiano. Eu acho que para mim isso é sem dúvida o que me dá mais saudade, né? Essa convivência diária, em especial com as funcionárias e os funcionários, que são quem garante o funcionamento diário, cotidiano da instituição, né? Então, em especial ali as funcionárias do Bloco C, e eu falo no feminino, porque é majoritariamente um grupo de mulheres, né? Que eu acho que é uma outra marca importante da minha gestão e da Débora, é a primeira vez na história da faculdade que a gente teve 2 mulheres à frente da direção. E por que eu acho que isso é muito importante? Primeiro porque a área da educação é uma área majoritariamente feminina, né? E depois porque nós mulheres, eu acho que temos que cada vez mais alçar lugares de tomada de decisão, lugares de direção, não só na sociedade, mas no interior da universidade também. Por mais estranho que pareça, pleno século XXI, a gente ainda tem uma presença muito pequena de mulheres em lugares de tomada de decisão na universidade, né? Então, acho que esse convívio cotidiano, né, com os funcionários, com as funcionárias, com os docentes que estão sempre por aqui também, com os estudantes, é o que dá mais saudade. Professora, resuma em uma palavra o que é ser diretora da Faculdade de Educação. Bom, é uma responsabilidade gigante, né, assim, que você se dá conta quando você está nesse lugar, que, como eu disse antes, né, você tem a dimensão da importância, da história, do patrimônio que é essa instituição, né? E é, ao mesmo tempo, uma grande honra, né? E acho que tem um fator que, como eu disse, né, nós vivemos anos muito tumultuados, né, durante a nossa gestão. Começamos lá com o movimento estudantil, com a greve de 2016, encerramos com o isolamento social da Covid, né? Quer dizer, foi há 2 meses do final da nossa gestão que foram suspensas as atividades no campus todo. Então, eu até brinco, a gente começou com a faculdade ocupada pelos estudantes e terminamos com ela vazia em razão do Covid, né? Então, assim, realmente foram momentos muito... E foi muito importante ver que a Faculdade de Educação, a direção da Faculdade de Educação tem um papel muito significativo no debate nacional. Então, as posições que nós tomamos publicamente em defesa da democracia, contra o projeto Escola Sem Partido, né? Nos envolvemos na campanha de docentes e de lideranças municipais para barrar um projeto de implementação de uma escola cívico-militar aqui em Campinas. Então, esse é um lugar de muita responsabilidade e de grande visibilidade, né? Então, é muito importante que a direção tenha firme princípios que são princípios caros à Faculdade de Educação. Professora, existe algum projeto que não conseguiu realizar durante a sua gestão que gostaria que próximos gestores pudessem realizar? São muitos, né? Assim, e na verdade, eu acho que tem uma coisa bacana da Faculdade de Educação, é que as direções, elas têm essa história de dar continuidade. A gente não tem aqui, pelo menos até onde eu conheço, nenhuma disputa pessoal de deixar uma obra com a sua marca. Então, isso acho que é um dado muito, muito importante da nossa história. Então, a gente conseguiu, por exemplo, em termos de estrutura física, nós fizemos muito pouco, porque era um momento de muita restrição orçamentária, mas a gente conseguiu colocar em situação de uso o último prédio construído, o anexo 3, que foi construído ali na gestão do professor Sérgio Leite. Conseguimos trabalhar um pouco mais com a questão de equipamentos, né, construir o auditório Maurício Trottenberg, começamos a dar condições de funcionamento a ele, que eu espero que ele venha de fato se concretizar. Então, acho que tem essa questão dos espaços físicos, que a gente foi fazendo alguns ajustes que já vinham sendo desenhados. Na estrutura administrativa, acho que nós fizemos também alguns movimentos importantes em termos de reorganização dessa estrutura e que, sem dúvida, a gente precisa avançar. E aí, mais que me remete assim, é mesmo a questão curricular e de formação, né? A gente vinha desenhando uma reforma do curso de pedagogia, mesmo antes da gente estar na direção, que eu acho que é urgente que ela se efetive, que a gente, enquanto professor, encampe essa reforma para a concretização dela, né? E essa maior inserção, ou a nossa retomada de inserção na formação continuada de professores com a rede pública. Então, na verdade, eu não diria uma obra ou um projeto que ficou suspenso, mas eu acho que tem vários projetos que ficaram suspensos
e que não são necessariamente pensados por mim, por Débora, né? Mas que são projetos que vêm vindo a longo prazo e que me parece que a faculdade precisa retomar nesse momento em que a gente começa a ter de novo uma condição orçamentária um pouco mais adequada, em que a gente está recompondo quadros de docentes, quadro de servidores, né? Então acho que é seguir no caminho que a faculdade já vem vindo, né? Professora, a Faculdade de Educação agradece a sua participação nesse vídeo e toda a sua contribuição na gestão. Imagina. Obrigada. Obrigada a vocês.